Pai, eu quero agradecer, Pai, pela vida do Danilo, que vai estar hoje trazendo a palavra de Deus. E eu quero desde já te agradecer, Pai, pelo teu Santo Espírito, conduzindo, Pai, o Danilo em tudo que ele vier a falar nessa noite. Nós estamos aqui, Pai, para receber de Ti, através da vida do Danilo, tudo aquilo que Tu queres falar para nós nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Está feito. Glória a Deus. Amém. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Vocês estão bem? Hoje vamos falar sobre fundamentos da fé, né? Para quem não conhece, fundamentos da fé é uma matéria do discipulado, né? Que é um curso que a gente tem aqui na igreja. Para quem é novo membro aqui, a gente faz um curso pequeno com várias matérias que são básicas, assim, para que as pessoas tenham conhecimento, né, da visão da Igreja Verbo da Vida. E também do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é já é algo maior, né, que é um curso de 2 anos, e vocês vão aprender muito lá da palavra. Então, quem não conhece o Rema, pode dar uma olhada tem um site do Rema, né, rema.org.br, e tem informações. Em Maceió tem, né? Em Maceió tem o Rema, que fica lá na Igreja Verbo da Vida do Farol, em Maceió. Então, essa matéria ela é muito importante, né? Porque é um fundamento praticamente da visão do Verbo da Vida, né? Que é a fé. Porque a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, sem fé, a gente nem tinha razão de estar aqui hoje, né? Sem fé, porque não ia fazer o quê? Ia ser uma reunião qualquer, né? Mas como a gente tem fé, então a gente acredita que Deus está aqui nesse lugar. Deus está aqui recebendo o louvor, a adoração. Ele está aqui instruindo a gente que está aqui falando. Então, é muito importante a fé, né? Então, a fé é tipo um passaporte que a gente tem para penetrar no reino de Deus. Então, é importante, né? Por exemplo, um passaporte, se você quer viajar para fora do Brasil, se você não tiver um passaporte, você não vai conseguir chegar, por exemplo, nos Estados Unidos. Você nem compra passagem, né? Porque já precisa do passaporte para ir para a Europa, qualquer lugar. Então, o passaporte é um documento obrigatório, né? Para que você chegue e entre em algum país diferente. Então, a fé é como se fosse esse passaporte que a gente tem para chegar diante de Deus, para ter as bênçãos espirituais que Deus tem para nós, né? Então, o conceito de fé, ele está basicamente... Eu acho que você já deve ter lido ou ouvido esse versículo, que é Hebreus 11. Vamos abrir Hebreus 11, que é um texto muito conhecido, porque ele é praticamente o conceito de fé. Ele fala exatamente o que é fé. Poucas palavras. Hebreus 11 é logo o versículo 1 de Hebreus 11. Todos já abriram? Hebreus 11? Está ali, vamos esperar um pouquinho. Hebreus 11:1, está escrito o seguinte: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Alguém tem outra versão aí que possa ler em voz alta? Pastor Daniel. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pronto, então essa versão já diz a palavra convicção, né? Então, convicção é uma palavra que está relacionada a você acreditar firmemente, né? Você ter uma certeza absoluta de que aquilo vai acontecer. Então, a fé, ela não é somente a esperança, ela é algo mais, ela é uma certeza daquilo que esperamos. Então, se você tem a esperança, já é algo bom, porque você já tem o pontapé inicial para você acreditar. Então, temos exemplos aqui de fé. A gente pode abrir aqui em Marcos 5:25. Marcos 5:25 fala sobre a mulher do fluxo de sangue.
que é um exemplo de fé, um dos exemplos de fé que eu queria falar hoje, nessa noite. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Todo mundo? O pessoal está ali abrindo. Marcos é depois de Mateus. Capítulo 5, versículo 25. Bom, vamos lá. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído o poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, foi e prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Então ele falou exatamente: a tua fé te salvou, porque ela tomou uma decisão, ela acreditou de uma forma e ela agiu para que isso fosse alcançado, né? Então temos outro exemplo de fé também em Lucas 7. Lucas 7, a partir do 1. Lucas é o próximo livro depois de Marcos. Pronto, então essa passagem é do centurião, né? Centurião era um oficial do governo de Roma, né? Então ele não era um judeu. Então ele conhecia Jesus, né? Ele era um homem da época que ajudava os judeus, então ele era bem visto na comunidade judaica, né? Então quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente, à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar seu servo. E aproximando-se de Jesus, eles lhe rogavam com insistência, dizendo: ele é digno de lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso não me julguei digno, nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sob as minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. E quando os emissários voltaram para casa, encontraram o servo dele com saúde. Então esse é outro exemplo de fé. Um rapaz que ele nem sequer era judeu, tanto que ele até, de acordo com a religião judaica, ele não era para entrar na casa de Jesus, nem ele entrar na casa dele, né? Porque ele era judeu. Mas mesmo assim, ele, sabendo disso, ele disse: nem precisa ir lá, só é dizer uma palavra de longe, aqui mesmo, de onde você está, que ele vai ser curado.
Então ele acabou sendo curado por causa da fé desse centurião. Em Romanos 1,17, não precisa abrir que eu vou ler rapidamente. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, quem é justo? Justo é todos aqueles que são justificados por Deus, ou seja, aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram feitos filhos de Deus, né? Então, o justo viverá pela fé. Então, como eu falei antes, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, então o justo ele vai viver por fé. Então, vamos continuar aqui. Em Hebreus 11:6, né, como eu já falei, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, Deus, ele recompensa aqueles que o buscam de qual forma? Oferecendo aquilo que a gente pede com fé. Né? Se a gente pede com fé, ele galardoa a gente, ele recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé, a gente não pode nem sequer se aproximar de Deus, porque como eu lhe falei, né? É como se fosse um passaporte para a gente penetrar no reino de Deus na fé. E em Efésios 2:8 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então todos nós somos salvos pela graça, não por merecimento. A gente não merecia o amor de Deus, pelo que a humanidade representa, né? Mas ele enviou Jesus Cristo para nos salvar da morte eterna, né? Do pecado que já está enraizado na humanidade. Então, nós somos salvos pela graça, ou seja, por meio da fé. Nós cremos que ele enviou Jesus Cristo, Deus enviou Jesus Cristo aqui para nos salvar de toda a morte eterna, de uma vida sem Deus. Então, o que a fé pode? O que podemos fazer tendo fé? A Bíblia fala em Mateus 17:20, Jesus falou o seguinte: porque a fé de vocês
Vai orar para chover? Então, vai orar para chover, então eu já estou aqui preparado, né? Não vou me molhar. Aí. Então, a fé requer ação. Se você não age de forma com que você está acreditando, né, pode ser que você nem consiga aquilo que você está orando, né? Então, a fé sem obras é morta, né? Vamos abrir aqui em Tiago 2. Tiago 2:17. Hum, 17. Pronto, Tiago 2, versículo 17, diz o seguinte: assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé por meio de minhas obras. E lá no 26, diz o seguinte: pois assim como o corpo sem espírito está morto, a fé também sem obras está morta. Então, esse versículo muitas pessoas usam para falar sobre obras, né? Obras sociais, né? Também pode ser usado para isso, né? A igreja também precisa, além de crer, tem que agir, né? Tem que ajudar as pessoas, abençoar as pessoas, né? Então, vamos ver aqui também, continuar aqui, né? A fé tem ações correspondentes. Então, a confissão de fé não produz resultados sem ações correspondentes. Então, tem outro exemplo que é em Lucas, né? Está em Lucas 5. Vamos ver aqui Lucas 5:17, que foi a fé do paralítico e seus 4 amigos, né? Não sei se vocês já viram essa história. Vamos lá, Lucas 5:17. Um dia, enquanto ele estava ensinando, encontravam-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Ele, no caso, Jesus, né? Então, alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Mas não achando por onde pudessem levar para dentro por causa da multidão, subiram ao terraço e baixaram na maca, por meio de uma passagem até o meio da multidão, diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Então, esses homens, eles tiveram uma fé, assim, né? Eles acreditavam, mas o que é que eles fizeram? Vamos fazer alguma coisa, né? Porque eles viram que a situação não estava favorável, não tinha como levar o paralítico no meio da multidão. Então, eles tomaram uma decisão e essa decisão foi de fé. Jesus, ele falou, né? Que ele viu a fé deles, né? Ele viu e ele falou: homem, teus pecados estão perdoados. Então o homem foi perdoado e foi curado ali naquele momento. Se não fosse essa ação dos amigos dele, provavelmente esse homem ia ter ficado paralítico até quando morresse, né? Porque pode ser que Jesus nunca tivesse acesso a Jesus, porque depois dali Jesus saísse, pronto, já era, acabou, né? Então era um momento, a oportunidade que eles tiveram, né? Então a gente tem que ter uma ação correspondente à nossa fé. Então agora vamos ver quais são os inimigos da fé. Eu falei que dúvida é um dos inimigos da fé. Então, a falta de compreensão sobre o que significa ser uma nova criatura em Cristo é um dos inimigos da fé, né? A falta de compreensão também de quem somos em Cristo, né? Se a gente não tem essa compreensão, a gente pode ter uma vida até medíocre, né? Porque se você não sabe quem é você, né? Que você é uma nova criatura, que você é filho de Deus, que Deus tem coisas grandes para nossas vidas, né? Deus quer que a gente viva em abundância, a gente pode ter uma vida medíocre sem acreditar nisso, né? Sem ter essa consciência.
E também a falta de agir conforme a palavra de Deus é um inimigo da fé também, como eu falei, né? E a dúvida e o medo, né? A dúvida e o medo são inimigos da fé. Eu acho que o medo, ele é tipo o contrário da fé. O medo é a fé para coisa ruim. Então, se você tem medo, você está acreditando que uma coisa ruim pode acontecer, né? Se for aquele medo que paralisa, aquele medo que faz com que você deixe de fazer as coisas, então esse medo pode ser como se fosse uma fé para que as coisas ruins aconteçam. É normal que você tenha receio, né, de alguma coisa, mas o medo ele é mais sério, né? Ele é algo negativo mesmo, né? Então, tem um versículo em Tiago, não precisa abrir que eu vou ler rapidamente aqui, Tiago 1, versículo 6. Diz assim, ó, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor. Então, sem duvidar, se você pedir alguma coisa e tiver qualquer dúvida assim no coração, aí já não vai conseguir. Até ele fala aqui, ó, não pense que tal homem receberá coisa alguma do Senhor, se tiver qualquer dúvida. Então, tem até aquela passagem da Jesus andando sobre as águas, né? Ele chamou Pedro, acho que todo mundo conhece, né, essa passagem, né? Jesus estava andando sobre as águas e eles estavam vendo e Pedro teve a iniciativa de Jesus, eu quero ir até o Senhor. E ele foi, Jesus, venha, aí ele foi, andando sobre as águas também. Então, quando ele olhou assim para o lado, viu que estava, né, um mar bem revolto. Quando ele duvidou, aí ele afundou na hora. Então, a fé tem que ser constante sem duvidar. Então, deixa eu ver aqui, pronto, a falta de perdão também é um inimigo da fé. Né? Porque o perdão, o pastor Daniel acho que falou já sobre isso aqui, a falta de perdão, ela trava a sua vida espiritual, você fica sem crescimento espiritual por isso. Então, a falta de perdão, por exemplo, alguém fez alguma coisa ruim para você e você fica sem querer perdoar aquela pessoa. Ainda que a pessoa não tenha pedido perdão, ainda que a pessoa está nem aí para você, você libera o perdão. Está perdoado, pronto, eu vou esquecer. Perdoar e é esquecer também. Pronto, eu vou esquecer isso daí, libera o perdão para essa pessoa. Pronto, a sua vida vai começar espiritualmente vai começar a andar. As coisas que você está fazendo, as orações que está fazendo, elas vão ser atendidas e Deus vai ouvir e a sua fé vai funcionar. Agora, se você está amarrando a sua vida, eu não perdoo não essa pessoa. Fez coisa ruim para mim, fez isso, fez aquilo, não perdoa. Então a sua vida vai estar presa por isso aí. Isso daí é tema de uma ministração aí só sobre isso, né? Falta de amor também, né? Falta de amor porque Jesus fala, né? Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se você não ama, a fé já não vai funcionar, né? Porque se você não ama ao próximo, não segue esse mandamento que é extremamente importante, né? Então, em 1 Coríntios 13, diz o seguinte: assim permanecem agora estes três, a fé, esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, o amor é até maior que a própria fé. Vem antes, né? Então, se você não tem amor, logo você provavelmente não vai ter fé também, né? Então, é importante ter o amor de Deus, né? Então, vamos seguir aqui. A fé é individual, né? Você tem que ter fé, não depender da fé dos outros, não ficar pegando carona, né? Você pode concordar com as orações. Pastor Daniel ora, você concorda, mas você não pode ficar também dependendo só disso, né? Da fé dos outros. Tem que ter a fé para você, para a sua vida, né? Para as suas coisas diárias, né? Então, em Romanos 14:12 diz: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, se você fica só esperando, eu vou esperar que alguém ore por mim. Então, a sua vida vai ficar limitada, né? Vai ficar esperando sempre que alguém ore por você e você não tem fé. Então, em Mateus 9:22 diz: voltando-se, Jesus viu e disse: ânimo, filha, tua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Então, a fé dela
né? Apesar de Jesus orou, mas ela tem que ter fé. A pessoa que está recebendo a oração também tem que ter fé, né? É importante. E tem também até uma passagem, né, que fala: Jesus não realizou muitos milagres por causa da incredulidade deles, né, em Mateus 13:58. Quando Jesus foi pregar em Nazaré, ou seja, a terra dele, que ele cresceu, né? Ele foi pregar lá e as pessoas olhavam assim: esse é Jesus, filho de José e de Maria, do carpinteiro, esse rapaz que cresceu aqui. Então as pessoas não tinham fé e ele nem fez muitos milagres ali. Você vê, Jesus, que é poderoso para orar, ele já olha assim e já está curado. Ele não fez muitos milagres porque o povo não teve fé. Então, se você não tem fé para, por exemplo, ser curado, Jesus pode simplesmente passar assim, batido por você e não curar, né? Como ali, naquela situação ali, um monte de gente estava lá e as pessoas olhavam assim e Jesus não curou. Tantas pessoas quanto nas outras cidades que ele foi, né? Então, apesar da fé ser individual, né, existem situações que você pode, que a fé de alguém pode funcionar, né? Por exemplo, o pai que exerce autoridade sobre os filhos, os pais podem orar pelos filhos, né? Filhos que ainda sejam dependentes, né, por exemplo. Ou então um patrão que tem os seus empregados que são submissos, né? O patrão pode orar por eles, porque ele tem autoridade. E na situação que eu falei, né, alguém concorda com a fé do outro, né? Por exemplo, digamos que tenha um momento de cura aqui na igreja, né? Aí alguém precisa de cura, aí as pessoas vêm. Então, você pode concordar com a oração que essa pessoa vai fazer e você pode ser curado. Você não precisa também só a sua fé, depende não só da sua fé, pode depender da sua concordância com a fé do outro. Pronto, então acho que foi tudo, assim, foi um resumo, né, da matéria Fundamentos da Fé que a gente tem no Rema e no Discipulado, né? Então, quem quiser pode fazer o Discipulado, né? Vai ter ano que vem, né? Turmas. E o Discipulado são várias lições, né, importantes para quem é novo membro, para quem quer conhecer a visão do Verbo da Vida. É importante porque são matérias que vão trazer um conhecimento novo, né, para vocês, acerca da visão, acerca do que a gente acredita, né? Então, vamos orar, né? Eu queria que vocês fechassem os olhos. E é uma oração que eu queria fazer e que você repetisse, né? Senhor Jesus, nessa noite, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Vocês realizaram... Alguém fez essa oração pela primeira vez aqui? Alguém orou isso pela primeira vez? Nunca tinha orado? Pode levantar a mão. Mas vocês já orou parecido, né? Uma oração desse tipo, quem nunca fez uma oração desse tipo aqui? Todo mundo já fez? Pronto, então ótimo, né? Alguém aqui está precisando de oração por cura? Que não está sentindo dor, alguma enfermidade? Não? Ninguém? Pronto, então vou passar aqui a palavra para